Oi, gente, hoje vamos ter um vídeo um pouco diferente aqui no canal, não é uma resenha literária ou algo assim. É mais um vídeo bem informal, eu tô até gravando com meu celular mesmo hoje para compartilhar com vocês um pouco sobre rotina de estudo. Eu já vi bastante vídeo no YouTube sobre isso e fiquei com vontade de gravar um aqui pro canal também, principalmente porque eu comento bastante sobre resenhas literárias e eu tento sempre pegar materiais que possam complementar e tornar mais rica, para não ser só um resumo ali do livro, mas realmente trazer pontos relevantes para quem está me assistindo. E também eu acabo mencionando alguns aspectos da minha vida, como que eu estudo japonês e isso acaba influenciando na escolha de livros japoneses que eu trago aqui para o canal. Alguns deles eu inclusive pego, né, emprestado lá na biblioteca da minha escola. E recentemente eu mudei de emprego, né? Então eu passei também a fazer aulas de mandarim, porque a gente tem lá como se fosse um convênio, né, da empresa que eu trabalho com essa escola de mandarim, e aí eu já aproveitei a oportunidade para começar a fazer também, e eu vou compartilhar essa rotina de estudo com vocês, né? Bom, então vamos lá. E último comentário, né, que tem a ver também com leitura, porque o estudo ele envolve muita leitura e eu considero muita parte da leitura o meu processo de educacional, digamos assim, e de me tornar uma pessoa mais instruída, né, até o final da vida. Essa é meu objetivo. Vamos lá. Então, a parte de idiomas. Eu tô aqui com os meus materiais, eu vou mostrar para vocês e também vou falar um pouco sobre como eu organizo a minha rotina. E a minha realidade é que eu trabalho fora de casa, então eu sou CLT, né, eu trabalho numa empresa, e eu tento conciliar os meus estudos, leituras, com essa rotina, né, de trabalhar fora e coisas de casa, enfim, essa rotina aí de adulto que vocês sabem que a gente leva, e eu tento conciliar isso. Então eu não trabalho só em casa, ou eu não trabalho com a internet, né, e, enfim, a rotina que eu vou compartilhar com vocês é um pouco disso, tentando conciliar tudo, né, como a maioria das pessoas tem que fazer. A primeira parte, então, a parte de idiomas. Eu comecei no início do ano passado, de 2024, a fazer aulas de japonês. Então, eu estou no meu terceiro semestre, a gente está em abril de 2025. Estou no meu terceiro semestre. E como que funciona, né? Lá nessa escola que eu faço, vou mostrar pra vocês, é na Aliança Brasil-Japão. A gente começou com o introdutório, então não é que você começa com o básico, você começa com o introdutório, até porque japonês, eles não usam o alfabeto. Então a gente tem que aprender do zero um alfabeto, né, trazendo aí para o nosso cotidiano, silábico. Então a gente tem que aprender hiragana, katakana, e a gente começou a aprender um pouco os kanjis, que é para conseguir ler e escrever. Isso não é nem básico, isso é introdutório. Então a gente tem 2 semestres de introdutório e agora no terceiro que a gente começa o básico. Eles sempre oferecem esse fichário onde a gente tem muito material de apoio, os módulos, então o que a gente vai estudar em cada módulo e o que você tem que conseguir fazer em cada módulo também. E eles deram no introdutório, que foram os 2 primeiros semestres, esse livrinho de vocabulário, e agora no básico também eles deram outro livrinho de vocabulário relacionado ao que a gente está estudando, né? Eu tenho esse caderno onde eu faço as minhas anotações, então desde o começo do primeiro semestre, lá do ano passado, eu fui anotando, né, coisas da aula, desde, na verdade, gente, nem do começo do ano passado, desde 2023, que foi quando eu fiz em julho a aula que eles disponibilizam para você fazer uma aula teste, né? E eu fiz essa aula teste e tenho as anotações aqui. Então, são anotações desde antes de começar oficialmente lá a estudar, né, na escola com eles.
Então aqui eu faço todas as anotações, eu divido por semestre, então cada divisória dessas é um semestre diferente, porque eu consigo me organizar melhor. Como eu sei o que eu aprendi em cada semestre, se eu precisar revisar alguma coisa, eu volto naquele semestre e reviso. E aqui eu fiz também um esquema de estudo, então eu precisava estudar primeiro hiragana, depois katakana, kanji, mais gramática. E eu coloquei alguns materiais de apoio aqui que a gente consegue achar na internet, professores que disponibilizam materiais complementares e eu consigo complementar meu estudo também. Fora isso, a gente tem um livro que permeia todo o nosso curso. Esse aqui é o livro de agora, né, que a gente está estudando. Então, eu estou estudando bastante estrutura gramatical e direções. Então, como pedir direção, falar, como responder, né. Eles disponibilizaram lá no começo também essa cartilha, que é com hiragana e katakana. E aqui a gente também tem lições para serem feitas. Então, eu tenho algumas folhas aqui que eu faço essas lições e disponibilizo para minha sensei, né, professor em japonês sensei. Então, eu disponibilizo para ela e ela corrige e me dá qualquer tipo de feedback aqui de melhoria. Então, isso é a base dos meus estudos de japonês. Eu tenho uma vez por semana aula, 3 horas. Então, a gente tem uma hora e meia de aula, um intervalinho e depois mais uma hora e meia. E demanda também estudar por conta, né? Porque eu tenho que fazer as lições e também eu tento sempre estar disponível e recebendo conteúdos de japonês. Então eu escuto música, eu assisto anime, eu tento sempre estar em contato, nem que seja lendo um livro em português. Como é o caso, né, dessa leitura agora em andamento, que eu estou lendo esse livro do Zambazai, que é para eu ter esse contato também com a cultura, né, parte da cultura que é essencial para a aprendizagem. Então, essa é a minha primeira parte do idioma. A segunda parte é que eu faço uma vez por semana também conversação em inglês. Eu uso o inglês já há bastante tempo no meu dia a dia, por conta do trabalho, então todo dia eu falo inglês. Todo dia, gente. Todo dia no trabalho eu falo inglês. Antes eu trabalhava numa Big Tech, numa empresa americana. E agora eu mudei para uma empresa chinesa e eu uso inglês todo dia. Bom, então eu faço uma vez por semana as aulas de japonês e estudo durante a semana. Tenho uma aula de conversação em inglês que eu continuo fazendo mesmo sendo fluente, porque eu acabo melhorando a minha pronúncia. Eu quero chegar muito próximo de uma pronúncia de nativo, então o meu professor acaba me ajudando nesse aspecto. E o terceiro é esse curso aqui de língua chinesa, né, ou mandarim. E eu faço nessa escola, Nihao, que tem convênio com a empresa que eu trabalho hoje em dia. Eu comecei mês passado as aulas e aqui a gente começa do básico mesmo. A gente tem um livro de exercícios e um livro de conteúdo. Vou mostrar aqui pra vocês, que é o livro básico. E a gente aprende a pronunciar os diferentes tons, a gente, né, aqui por exemplo. A gente aprende também a parte de vocabulário e, enfim, essa parte aqui eu tenho uma vez por semana também aula e é uma hora e meia. E aí, para mandarim, eu também tenho um caderninho onde eu anoto aqui as principais coisas que eu quero lembrar, né, até dia de prova também. Tanto japonês, né, o idioma japonês, as aulas, quanto mandarim, eu tenho prova. Então, eu tenho que me organizar em relação a isso também. O que tem data, eu coloco no calendário do Google. Então, eu coloco lá no calendário o dia das provas, tudo certinho, e depois eu não tenho perigo de esquecer nada. Vou mostrar para vocês também uma outra organização que eu faço em paralelo para coisas que não tem data, mas como que eu organizo o que eu vou estudar em cada período. Só um minutinho que eu já volto.